Vamos com o esporte? Carlos Ferreira chegando por aqui. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Fábia. Bom dia a todo mundo. Você estava falando aí de sair do vermelho, passar para o amarelo, né? Você está com o débito ali tirando o sono. Sim. Vem para o amarelo, que é um estado de alerta. Uhum. O Paysandu quer exatamente isso. Sair do vermelho. Sair do vermelho ali da zona do rebaixamento e ir para a zona amarela, que é a faixa do nem-nem. O nem-nem é quem não sobe nem desce. Acontece que o Paysandu está agora 8 pontos abaixo do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que até ontem, até quase ontem, era um parceiro de zona, que é o América Mineiro. Então o América deu uma guinada, saiu da zona, hoje está 8 pontos acima do Paysandu, e o desafio do Paysandu é esse, sair dessa asfixia. Pois bem, então o Paysandu hoje à noite tem jogo contra o Novo Horizontino, jogo em Belém, 7h30 da noite, na Curuzu. Além de todos os problemas da campanha do Paysandu, agora há um que é revelado e que causa um incômodo muito grande, né? Que é atraso de pagamento dos jogadores. Esse atraso diz respeito a direitos de imagem e tem relação com esse estado de tensão da equipe do Paysandu, jogadores falando de forma meio enigmática que há problemas extracampo prejudicando, então agora está esclarecido e o Paysandu convive com tudo isso, enfrenta seus próprios problemas para tentar reagir dentro da competição. Antes do treino, uma conversa para colocar a casa em ordem. Esse foi o primeiro passo de uma preparação que foi curta. Após desembarcar em Belém no domingo, hoje os bicolores enfrentam o Novo Horizontino e querem fazer desta partida uma oportunidade para iniciar uma reação. Nosso pensamento é ganhar todos os jogos a partir de hoje, a partir de amanhã. E eu vejo que os jogadores estão comprometidos com esse ponto. No jogo contra o Goiás, uma mudança de formação. Na defesa, o time passou a atuar com 3 zagueiros e contou com a volta de Maurício Antônio ao time titular. Em campo, os bicolores até tiveram alguns bons momentos, mas o final acabou sendo cruel. E a situação do Paysandu não é difícil apenas no campo, mas também fora dele. Nesta segunda-feira, o presidente Roger Aguilera confirmou que os jogadores estão com parte dos salários atrasados. Entretanto, o zagueiro Maurício Antônio afirmou que isso não é motivo para a distração na hora do jogo. A gente já vem no Z4 desde o começo do campeonato, então não é por causa do dinheiro que estamos aqui. O que eu vejo nos treinos é a dedicação de todo mundo, inclusive de quem nem é convocado, sabe? Não vejo o corpo mole, não vejo distração por causa do salário. Com problemas extracampo, o Paysandu também tem dificuldades para escalar. O zagueiro Thalisson foi expulso na última partida e fica de fora. Com o desfalque de um dos principais zagueiros do time, ainda não se sabe se o mesmo esquema será mantido. Porém, os jogadores têm consciência sobre como deve ser a postura da equipe. A gente, de repente, pode utilizar 3 zagueiros, só que aqui em casa a gente vai ter que sufocar o adversário, né? De uma maneira diferente. Pode usar essa linha de 3, mas com uma postura totalmente diferente dentro de casa. Apesar dos resultados negativos, o Paysandu tem jogadores com histórias de resiliência. E em momentos de probabilidades improváveis, essa característica tem que aparecer na hora certa. Meu primeiro teste no São Paulo foi com 200 atletas, só passaram 5 e eu fui um deles. Depois, na semana seguinte, praticamente a mesma coisa. Então, eu acredito que com o trabalho a gente pode conquistar muitas coisas, com seriedade e humildade. Eu tento passar isso para os meus companheiros, que tudo pode acontecer, que o Paysandu ainda não está morto. E no próximo jogo, que é o jogo de amanhã, eu creio que a gente vai mostrar isso. Então o Paysandu hoje à noite enfrenta o Novo Horizontino, que é integrante do G4. O Novo Horizontino vem numa reação dentro da competição, trocou de técnico, está com o Enderson Moreira. O time subiu dentro da competição, não só com resultados, mas também com desempenho. É um grande desafio para o Paysandu, que, atolado lá na lanterna da competição, como eu falei há pouco, 8 pontos abaixo do 16º colocado, joga, Fábia,
por um objetivo mais imediato, que é se manter vivo. Hoje, para o Paysandu, o fundamental é se manter com possibilidade. Ganhar do Novo Horizontino, além de renovar o ânimo, também se manter em condições de salvação. Agora, nós vimos ali o momento da reunião, certamente aquela questão lá de atraso de pagamento foi tema, pelo que deu para perceber aqui, né, de quem está presente ali, viu o presidente Roger Aguilera. Então, é um momento, de fato, de se conversar, de buscar entendimento, de juntar forças e de honrar compromissos, né? Compromissos precisam ser honrados pelo clube com a equipe e da equipe também com a torcida, que é a grande patroa dessa história. O Paysandu precisa ter muita disposição, superação. O time vem melhorando de rendimento. No jogo contra o América, o time já foi melhor sob o comando do Márcio Fernandes, melhorou mais ainda no jogo contra o Goiás, mas não a ponto de produzir resultado. Então, hoje, mais do que nunca, o Paysandu precisa produzir resultado, e isso é vitória sobre esse time do Novo Horizontino, que está de crista alta na competição. Assunto que a gente retoma logo mais aqui no esporte. Vamos falar agora de Remo, que também está em uma fase aí de readaptação após a derrota e mudanças no técnico. Pois é, transição, vamos dizer assim, né? Transição de comando, mais uma transição de comando no Clube do Remo. O Guto Ferreira é o terceiro técnico do Clube do Remo na temporada. Saiu o português Antônio Oliveira, um fracasso anunciado no Leão Azul. E o Remo, que perdeu para o Atlético Goianiense em Belém, já está com atenção voltada para o jogo desta quarta-feira contra o Volta Redonda em Volta Redonda. Então, o lance agora é virar a página da demissão do Antônio Oliveira, para os novos ares criados pela contratação do técnico Guto Ferreira. Essas são as principais questões no Leão Azul. A derrota para o Atlético Goianiense por 1-0 no último sábado ainda assombra os azulinos. O Baenão estava voltando a receber um jogo com torcida, que fez uma grande festa, mas que saiu decepcionada com o resultado. Eu estava muito empolgado para esse encontro com a torcida, né? Não foi como esperado. E o caminhar para mais um dia de treinamento no Baenão foi diferente. Agora não tem mais a presença do técnico Antônio Oliveira, que foi demitido do cargo. O trabalho interno tem que ser muito forte, né? O grupo vem conversando bastante. Ali, após a gente saber da demissão ali, eu já cheguei com alguns companheiros também. Eu falei, cara, a gente tem que carregar o piano aí até vir o próximo técnico. Antônio Oliveira saiu e Guto Ferreira está chegando. O novo técnico azulino já vai acompanhar a equipe amanhã no jogo contra o Volta Redonda no interior do Rio de Janeiro, mas ainda não vai estar à beira do gramado. Quem vai comandar o Leão será o auxiliar permanente Flávio Garcia. Ele vai encontrar um grupo com todos os jogadores com o mesmo objetivo, né? Que até mesmo o Antônio falava que é um pouco complicado é um pouco difícil tu trabalhar com tantos jogadores e poder escalar só 11, né? Aqui é assim, é um grupo que todo mundo se dedica no dia a dia, todo mundo chega muito cedo, trabalha muito. O Flávio que vai comandar com a gente, então a gente tem total confiança nele também. Tem que respeitar as ideias dele, o trabalho, como eu falei, eu cheguei há pouco tempo, né? Eu não conheço ele ainda, mas conheço como pessoa, no dia a dia ele é um cara espetacular. E a gente não pode deixar se abalar por uma troca de técnico, né? Para essa partida diante do Volta Redonda, o Remo tem 3 titulares como desfalques. O lateral esquerdo Sávio com uma microfratura no joelho, Regis com lesão na coxa e Pedro Rocha com incômodo na região da clavícula. Por outro lado, tem a volta do volante Cantijo, recuperado de lesão. E diante deste cenário, o Leão quer aproveitar a fase ruim do Volta Redonda para se manter na briga na parte de cima da tabela. Mas é muito parelho o campeonato. E tanto quem está em cima quanto quem está embaixo são times que podem, a qualquer momento da tabela, trocar de posição. Então, a gente sabe que o Volta Redonda também é um bom time. Está passando por um momento difícil agora, então o time precisa se unir, cara. A gente tem que continuar essa batalha, não pode deixar o piano cair, né? Até porque faltam 11 partidas, né? E a gente tem que acreditar muito no acesso.
Somente ontem à noite o Remo confirmou oficialmente a contratação de Guto Ferreira, o Gordiola, como novo técnico, não só ele, mas a equipe dele, né? 2 auxiliares, o preparador físico. O Gordiola estará hoje no estádio, amanhã no estádio em Volta Redonda, e vai acompanhar, observar o time do Remo mais de perto. Nós vamos ouvir o Guto Ferreira agora, no momento aí dessa pré-eleição. Vamos lá. Vamos ouvir. Quer ser respeitado? Vai lá e impõe o respeito. Impõe. Para não deixar respirar. Vai dentro dele. Tem a bola, vai dentro dele. Sem deixar respirar, para dentro deles. Essa linguagem, essa coisa enfática é muito comum, é um momento motivacional. Sim. Ali pouco antes do jogo, então a gente já percebeu aí qual é o estilo do Gordiola, que é uma figura assim, bem-humorada. O próprio apelido dele já sugere isso, né? O Gordo, que teve essa contração aí da sua condição com o nome do Guardiola, e virou o Gordiola. Ele chega para comandar o Remo trazendo a bagagem de um técnico que já promoveu 4 acessos à Série A do Campeonato Brasileiro, né? Ele subiu a Ponte Preta, ele subiu o Bahia, ele subiu o Ceará e subiu o Internacional de Porto Alegre. Já foi 2 vezes campeão gaúcho, já foi campeão catarinense, campeão pernambucano, enfim, é um técnico que tem uma bagagem profissional, um belo currículo, mas que está precisando retomar espaço no mercado, porque as últimas temporadas dele não foram tão boas. Então, Remo e Guto Ferreira podem se ajudar muito nesse momento. O Remo é a oportunidade para o Guto Ferreira pode ser a oportunidade para o Remo de crescer na reta final da competição desta Série B. O Remo está 4 pontos abaixo do Novo Horizontino, mas dentro de uma concorrência muito acirrada, há muitos times ali candidatos a uma vaga no G4, que estão fora querendo entrar, como é o caso do Clube do Remo. O Remo perdeu muito tempo com o Antônio Oliveira, como eu falei há pouco, um fracasso anunciado, né, por conta do histórico recente do Antônio Oliveira, que acabou confirmando, de fato, lamentavelmente não dando certo no Clube do Remo. E o Flávio Garcia, o Careca, é quem comanda o time do Remo. Ele vai ser interino pela 3ª vez, ele já dirigiu o Remo neste campeonato, na transição de Daniel Paulista para Antônio Oliveira, em 2 jogos, ganhou em Belém do Operário e perdeu em Curitiba para o Atlético Paranaense. Agora comanda o Remo em campo contra o Volta Redonda, inclusive porque o Guto Ferreira acabou de ser contratado e precisa também ser legalizado para poder trabalhar à beira do campo, mas eu te garanto que o Guto Ferreira, mesmo só na condição de espectador, já tem uma influência muito larga, porque os atletas, numa troca de comando, né, os atletas também renovam os ânimos e, além do que, como o time não funcionava com o Antônio Oliveira, agora com o que o Flávio Garcia já vai acrescentar, já cria uma perspectiva. O Remo não vai ter, contra o Volta Redonda, jogadores muito importantes. Pedro Rocha é o principal desses desfalques, está lesionado, então ele tem que recompor ali o time do Remo. Sem o Pedro Rocha, provavelmente tendo o Marrone ali pelo lado esquerdo do ataque. E muitos jogadores que estão chegando agora também, né? Tanta gente que está chegando. Você falou sobre isso? Está aqui um detalhe importante. O Jorge, lateral esquerdo, aquele ex-Flamengo, Palmeiras, enfim, tantos outros clubes importantes, vai compor o banco do Remo. Já que o Sávio, outro titular que não joga, né, o Sávio está lesionado, entra o paraguaio, o Alan Rodrigues, e o Jorge vai compor o banco de reservas. Aí você falou de tantos jogadores recém-chegados, o caso do Natan Pescador, que nós ouvimos há pouco, tem apenas 2 partidas pelo Remo. O grego Panagiotis Taxides, que deixou uma boa impressão quando entrou no jogo contra o Atlético Goianiense. E tudo isso está sendo administrado pela comissão técnica do Remo. O Remo é um time que está sendo reconstruído dentro da competição, ainda está tentando descobrir a sua melhor formação. Vai ter que descobrir uma forma de jogar, porque o que tinha foi destruído pelo Antônio Oliveira. Missões e missões que há pela frente.
É isso. Passamos aí pelo Paysandu, pelo Remo. Vamos agora para os amadores. O primeiro que chega é o Cruzeiro Futebol Clube, bairro Castanheira, Belém. Morro 31, campeão do Vai Que Cola, Cremação, Belém. É Taciateua mesmo, tem um R a mais ali. Taciateua, tricampeão da Copa Rural de Santa Maria do Pará. Amigos do Fast Clube, lá do Amazonas. Essa galera tá vindo jogar em Belém, aí já a foto chegou antes do time. E agora, quem é que vem? Luiz de Moura, o tradicionalíssimo Luiz de Moura Clube de Ourém. Avançando com Vila Alegre, de Penhalonga, município da Vigia. Bem iluminado esse time aí, hein? Tá sobrando luz. Quem vem agora? Amigos do Wanderson e amigos do Robigol. Esses dois ídolos do Paysandu reuniram amigos para um futebol lá no estádio do APU, no município Modelo. Está aí o registro. Amigos do Wanderson, amigos do Robigol. Vou instalar mais uma vez aqui. Agora foi. Napoli Master, bairro do Guamá, Belém. Fute Feirinha. O Fute Feirinha é campeão da Copa Fonte Boa de Futsal, lá no município de Castanhal. Os Hooligans Futsal, do município de Curralinho. Fechamos aqui o primeiro pacote das fotos dos amadores, porque os amadores continuam dominando aqui a cena. Pois é, e a fila é grande, então daqui a pouquinho o Carlos Ferreira volta, mostra mais algumas das fotos. E agora vamos mostrar gols? Na tela, vamos lá. Lone, do Manchester do Telégrafo, no Parazão Master. O gol de pênalti do Lone, aí está, sem tomar distância, hein? Quanta categoria. O Paulo Vale, que eu mandei pela câmera de segurança, né? Do time do Audax lá na Asbep, a Nanideu, a bela cobrança de falta e o gol do Paulo Vale. O Rodrigo Broa, ex-profissional do Remo, do Paysandu, de tantos clubes, do Flamengo, no time da Grande Família, Futebol Clube, bairro do Marco. Aí ele, Rodrigo Broa. Tem mais do time da Grande Família, que está festejando 15 anos de atividades. O Val Barreto, artilheiro do Remo. Grande Família, bairro do Marco, ganhando destaque aí com ex-jogadores profissionais em plena atividade no futebol pelada. Hugo, do projeto Otto Jorge Cametata. E o Hugo, uma colaboração do goleiro ali. A Ana Clara, olha a marra da Ana Clara. Boa. Comemorar para quê, né? Está acostumada com isso. Opa! O goleiro foi, mas não evitou. O Curirim é da Escolinha VIP no Acará. Está aí ele marcando, comemorando mais uma vez o gol do Curirim, lá no Acará. Edivan, dos Descamisados, bairro do Bengui, Belém. Mais uma vez o gol do Edivan. O Cauãzinho, da Escolinha Prime Marituba, nessa cobrança de falta, bate forte, hein? Olha só. Aí alguém desviou ali, mas o goleiro já estava vendido no lance. Fábio Christian, Tuna Sub-11, sai do goleiro, com muita frieza, faz o toque, enjoado e comemora. Rosivaldo, olha o que o Rosivaldo faz. Opa! No meio da rua. Boa! Goleiro fora do gol. E ele aproveitou por cobertura com o goleiro adiantado. Grande gol do Rosivaldo, do 8 de maio, capital. É isso. Recado dado. Recado dado, daqui a pouquinho tu voltas. Gols, fotos, você envia para 99430002, o nosso contato aqui do Bom Dia Pará. Já já retorna. Até, Ferreira. Vamos lá para o nosso segundo tempo do esporte já, estaladeiros. Bom dia novamente todo mundo. Amigos em Cristo, bairro da Cremação, Belém. Roma,
do Campeonato Cinquentão do Caixa Pará, aqui da região metropolitana. Tailândia Esporte Clube Sub-20. Real Madrid, do Campeonato Feminino do Caixa Pará, região metropolitana. Adsumos, bairro do Jurunas, Belém. Fúria Negra, espero que o nome, a conduta não reflita o nome, né? Fúria Negra, Capitão Poço. O CAP Futsal Cinquentão é de Belém. Fim de carreira. O fim de carreira é da Vigia. Rock Infinito, Quarentão, Curuçá. Triunfo Atlético Clube é do Mosqueiro. Fechou aqui o desfile dos amadores. Bora agora falar de remo. Bom, Clube do Remo, que tem Guto Ferreira, o Gordiola como novo técnico, confirmadíssimo agora de forma oficial pelo Clube do Remo. Ele ainda não trabalha à beira do campo no jogo contra o Volta Redonda amanhã, mas já vai exercer a influência dele. O Flávio Garcia quem comanda, Antônio Oliveira já é página virada no Clube do Remo. Antônio Oliveira é um bom advogado, viu? Porque como ele sabia nas entrevistas sair dos embaraços das perguntas, sempre alegando que o Remo estava dentro de um projeto e que mais adiante colheria os frutos, mas o Remo não evoluiu com o Antônio Oliveira, então o Guto Ferreira passa a ter essa responsabilidade e a transmitir essa esperança aos azulinos, de que o Remo consiga evoluir em desempenho e principalmente em resultados. Está aí o Flávio Garcia, o carequinha ali, que vai comandar o time contra o Volta Redonda. E hoje tem Paysandu. Hoje a Série B é movimentada na Curuzu, às 7h30 da noite, com o Paysandu contra o Novo Horizontino. E o Papão joga por ele para se manter com possibilidades dentro da competição. O campeonato do Paysandu é evitar rebaixamento, missão dificílima, porque está 8 pontos abaixo do 16º colocado. O 16º é o último a se salvar. Esse hoje é o América Mineiro com 30, o Paysandu está 8 pontos abaixo. Agora, Fábio, olha só, como o adversário do Paysandu é o Novo Horizontino, que é o primeiro time do G4, ou seja, que ocupa uma vaga dos sonhos do Remo. Obviamente, ao Remo interessa demais uma vitória do Paysandu. Pois é. Aí vem aquela questão, o remista vai torcer pelo Paysandu? Aí tem aquela saída pela tangente. Não, ele não torce pelo Paysandu, ele torce contra o Novo Horizontino. Tá aí. O discurso dos torcedores passa por aí, Dizer né? que torce pro Papão nunca. Nunca, né? Mas torce contra esse concorrente direto, que é o Novo Horizontino. Então isso está muito presente nesse jogo de hoje, Paysandu contra o Novo Horizontino. E amanhã, o Remo contra o Volta Redonda. O que mais interessaria ao Paysandu num jogo Remo e Volta Redonda? Vitória do Remo. Ou melhor, derrota do Volta Redonda. Então os bicolores torceriam contra o Volta Redonda. Então tem pode ocorrer essa troca de favores nos 2 jogos deste meio de semana. O Paysandu hoje contra o Novo Horizontino, 7h30 da noite. O Remo amanhã em Volta Redonda contra o Volta Redonda às 9h30 da noite. Então vamos lá, todo mundo torcendo contra o Novo Horizontino e contra o Volta Redonda. Ainda hoje a Ferroviária joga contra o Goiás. Claudinei Oliveira, ex-Paysandu, estreando como técnico da Ferroviária. Hoje vai ser um dia agitado. Ferreira, muito obrigada pela participação. Te espero amanhã.